PEC da transição foi aprovada no Senado. Isso é importantíssimo, porque garante a manutenção do Bolsa Família em R$ 600 e algum recurso para investimento também em 2023. Há quem diga, inclusive, que seja necessário para fechar o ano de 2022. Veja você. Mas essa parte nós comentaremos em um outro vídeo. Por agora eu quero conversar um pouquinho com vocês e quero também ler o que vocês pensam sobre isso nos comentários. É a postura do governo e da oposição durante todo este processo que nós tivemos relativo a recursos públicos para a área social nos últimos anos. A discussão no Senado não poderia ser diferente, foi uma discussão muito acalorada, muito acalorada. E me chamou a atenção algumas posturas, algumas atitudes, algumas falas. Por exemplo, um senador da República que estava reclamando do salário de mais de 30 mil, estava também reclamando do valor da PEC de transição, que é, obviamente, um recurso prioritário para manter o Bolsa Família em R$ 600. Que foi uma promessa do governo Lula, sim, mas não apenas do presidente Lula. O presidente de direito, que ainda exerce o poder no Brasil, ele também fez a mesma promessa, mas não separou os recursos necessários para este valor ser mantido em R$ 600 no ano de 2023. E um senador da República usa esse tipo de argumento. Talvez o argumento pior ainda tenha sido do senador que é filho do presidente da República, que reclamou de que, com a aprovação daquela PEC, o Congresso não teria protagonismo, né? Durante 2 anos ficaria ali sem muito o que fazer e que não poderia dar aquela carta ali, aquela autorização ao governo eleito, e ainda reclamou do valor acima do teto. Mas veja você, este governo que furou o teto em 4, 5 vezes, um governo que furou o teto num valor aproximado de 1 trilhão. 1 trilhão de reais. Aí vem reclamar desses bilhões necessários para a área social e para investimento. E isso a gente deve pensar, e deve pensar mesmo. Por quê? Porque este argumento do teto dos gastos, ele tem sido muito bem utilizado para cortar investimentos. E isto é o que nós vemos desde a sua aprovação em 2016, no finalzinho de 2016, mas sobretudo nos anos seguintes, de 2017 até esse presente momento, nós temos visto um corte absurdo nos investimentos. Isso prejudica a própria sociedade brasileira. Por quê? Porque mais pessoas entram na fila de aposentadoria, mais pessoas recorrem ao INSS. Veja, a fila agora do INSS fala-se em 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas. É o que acontece, por exemplo, com as bolsas de estudos dos programas de pós-graduação, as bolsas da CAPES também, desvalorizadas sem aumento real. Quer dizer, nunca houve nem reajuste, quanto mais aumento real. Mas o aumento do salário mínimo, que inexiste. Então, esse argumento do teto dos gastos tem sido muito bem utilizado para cortar investimentos. E a gente percebe claramente que os investimentos são cortados prioritariamente na área social. Ninguém fala, por exemplo, em um teto de pagamento da dívida, né? Isso não se diz, isso não se ouve. Mas fala sim nesse teto de gastos que corta investimentos da área social, que é uma área extremamente necessária no Brasil, em vista da condição que nós temos aí de pessoas na miséria. Que entraram na miséria, inclusive, graças a este governo, que lá atrás, continuidade do governo anterior, ou seja, do governo Temer, começou a cortar os investimentos e os recursos para a área social. Então, nós precisamos pensar nessa perspectiva da ação do Estado
e de como essas políticas econômicas que são implementadas reverberam, ecoam, atingem a própria população. Mas eu quero chamar a atenção ainda para um aspecto, talvez um dos mais importantes dessa nossa conversa. Que veja, ao final da própria discussão ali no Senado, houve um argumento interessantíssimo, que queriam tornar a votação um terceiro turno. Isso é um fato, né? Querem tornar essa votação da PEC um terceiro turno. E é curiosíssimo, porque ela entra pelo Senado, porque no Senado seria, entre aspas, mais tranquilo, né, a sua aprovação, a sua discussão. Bem, a gente pode até discutir isso, mas a Câmara dos Deputados é um terreno mais desafiador, é de fato um campo de batalha muito maior, porque as forças, né, os blocos ali também representados, eles são também, obviamente, mais fortes. Eu não estou aqui diminuindo o papel do Senado, ao contrário, é que o Senado, a discussão, pelo menos deveria acontecer em outro nível, em outros termos, é um número muito menor de pessoas, então tudo isso conta. Mas seguirá para a Câmara, onde o embate será muito maior. Agora, observe o seguinte, essa ideia de fazer da PEC um terceiro turno nos mostra que há, de fato, dois interesses antagônicos disputando ali essas questões dentro do parlamento. Isso me fez recordar o seguinte, isso é ilustrativo daquilo que nós chamamos de campo progressista e daquilo que nós chamamos de extrema-direita. Eu não vou aqui definir esses conceitos, nós falaremos sobre isso numa próxima oportunidade, inclusive semana que vem trazendo esse texto aqui do Norberto Bobbio, Direita e Esquerda, mas pensar o seguinte, veja, isso é ilustrativo. Observe, em determinado momento da pandemia, nós precisávamos de um auxílio emergencial. Claro, as pessoas precisavam ficar em casa, se cuidar, aqueles serviços não essenciais, etc. O que é que o governo propôs? Sob pressão, tá? Sob pressão, o governo propôs um auxílio de R$200. Bem, R$200 não era suficiente. Se você tem ido ao mercado, você tem percebido a alta dos preços, a inflação, você sabe que um salário mínimo não é suficiente mais para custear as nossas despesas básicas. Você sabe disso. Mas, graças à oposição, à articulação da oposição no Congresso, estabeleceu-se um outro valor que foi de R$600. Tudo bem, foi aprovado, né? O governo tentou se beneficiar da aprovação do auxílio emergencial. Claro, é governo, né? Está assinando, no final das contas, entre aspas, o cheque, e o povo recebeu aquele auxílio emergencial. Isso foi possível fazer com que as famílias respirassem naquele momento, sobrevivessem, fez com que o PIB brasileiro não despencasse e que certas atividades mantivessem ali um nível razoável de consumo. Então foi assim imprescindível para toda a sociedade, para toda a economia brasileira. Tudo bem. À medida que iniciou-se o processo de vacinação, né, e nós ganhamos uma confiança maior de que estávamos superando aquela fase, o governo suspendeu o auxílio emergencial. A oposição disse, olha, nós precisamos manter esse auxílio. O Centrão havia percebido a importância do auxílio porque era um ano eleitoral. O governo resistiu em manter o auxílio. Às vésperas da eleição, o governo teve uma grande ideia. Vamos retomar aqui uma PEC eleitoral que foi apelidada pelo próprio ministro da Economia, na oportunidade em que ela foi apresentada pela primeira vez, de PEC Kamikaze. Então, o governo pensou o seguinte, vamos retomar isso daqui e vamos comprar o voto do povo com esse auxílio agora de R$600. Um auxílio que duraria o tempo da eleição. Ampliou-se também a quantidade de pessoas atendidas, você se lembra disso. Além disso, ampliou-se setores sociais a serem atendidos. Por exemplo, os caminhoneiros e os taxistas. O que a oposição fez?
Bem, a oposição falou, bem, tem gente morrendo de fome, o povo precisa disso, vamos aprovar, né? Tanto é que a oposição deu apoio a isso, e vamos para a eleição. Mas certos setores da esquerda, e aí eram setores mesmo da esquerda que estavam refletindo melhor sobre o cenário eleitoral, falou, olha, esta PEC pode ser determinante para a vitória, a reeleição do atual presidente da República. Ainda assim, o campo progressista majoritariamente endossou a PEC, claro, reclamou dos aspectos inconstitucionais, mas falou, o povo precisa, vamos colocar esse recurso na mão do povo. Tudo bem. Você lembra também que durante determinado momento, a vantagem do presidente Lula nas intenções de voto, nas pesquisas de intenção de voto, a vantagem do Lula era gigantesca naquele segmento social que recebe até 2 salários mínimos. Justamente o setor beneficiado com Auxílio Brasil, com auxílio emergencial e com Bolsa Família. Bem, agora voltará tudo a ser Bolsa Família. E naquele momento, nós vimos o atual presidente da República crescendo na intenção de voto entre essas pessoas que recebiam até 2 salários mínimos. Quer dizer, as pessoas estavam sendo beneficiadas, lógico. Elas também tinham um ganho imediato, lógico. E tinham, por parte do presidente, a promessa da manutenção do valor. Uma promessa que não estava no orçamento, mas estava no discurso. Assim também como não está no orçamento o aumento real do salário mínimo, mas estava no discurso. A oposição, vamos para a eleição? Pois bem, o atual presidente da República perdeu a eleição, mesmo tentando comprar o voto dos pobres. Os pobres olharam e perceberam que aquilo era uma compra de voto. Claro, há outros aspectos que você pode retomar em vídeos anteriores, mas eu quero ser muito objetivo nesses aspectos. E o governo, o governo perdeu. Perdeu uma eleição com orçamento secreto, com uma PEC eleitoral, com uma enxurrada de fake news, com parte da grande mídia a favor, em vista do projeto econômico do Guedes e etc. Perdeu. Isso para a felicidade nossa, claro. E agora vem a PEC da transição. Nós temos um vídeo aqui dos senadores que votaram contra. Veja, a maior parte, né, de senadores governistas. Quer dizer, todos eles são governistas, mas a maior parte do PL. Veja você, o Rio mesmo é impressionante, porque no Rio os 3 senadores cariocas votaram contra. E eles acham o quê? Que o Lula estava sendo beneficiado com a PEC. Que isso ia favorecer o governo Lula. Veja que coisa, né? Veja como é que se comporta o campo progressista e veja como se comporta a extrema-direita. Observe, no auxílio emergencial, na PEC eleitoral e agora no programa da PEC da transição, que é um recurso necessário para arcar com as despesas em 2023. Eu disse várias vezes e repito, o Bolsa Família, saúde popular, farmácia popular, saúde indígena, tem a questão agora da educação que precisaremos assim de anos para recolocar a educação nos trilhos. E eu não estou dizendo que ela era perfeita. Eu estou dizendo que será necessário um investimento, não apenas financeiro, mas também financeiro, mas um investimento social gigantesco, como um projeto não mais de governo, mas como um projeto de Estado para colocar a educação nos trilhos. Então pense nisso. Como é que cada um desses vota e o que representa o povo para cada setor desse que disputa dentro do parlamento e também disputa fora do parlamento o voto, a intenção e o apoio das pessoas. Observe bem como o governo vota, como o governo orienta a votar a PEC da transição. E esteja atento, porque agora ela vai para a Câmara.
E como eu disse, na Câmara o embate será muito maior, porque a orientação do governo deve se repetir, né? Nós somos contra, ou então fazer ali que desidrate o máximo possível. O que seria ruim, porque teria que voltar para o Senado, isso iria atrasar e etc. Veja, não é uma vitória do presidente Lula. É claro, é uma vitória do presidente Lula, da sua articulação política, da sua eleição, da sua competência, dele e do seu entorno, tá? Isso significa o Alckmin, a Gleisi, o Mercadante, o Wellington Dias e etc. Dele e do entorno dele. Mas é, sobretudo, uma vitória do povo brasileiro, porque nós precisamos estabelecer as prioridades para o próximo governo, que são o povo com comida na mesa, com trabalho, com casa, com saúde, com educação, com lazer, cultura e meio ambiente. Tá bom? A gente volta mais tarde.